Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor William de História. Desejo que todos estejam bem, em paz, com saúde e em segurança, que juntamente com seus familiares e amigos. Pessoal, continuem utilizando máscaras, guardando distanciamento social, fazendo a higienização das mãos, porque isso é muito importante, para podermos passar essa situação da forma mais tranquila possível. Dito isso, pessoal, vamos continuar nossas aulas. Nas aulas anteriores, nós falamos bastante sobre o Brasil escravo. Agora nós vamos sair um pouquinho do Brasil e vamos falar sobre o que estava acontecendo em outras partes do mundo. Então, o assunto da nossa aula hoje será iluminismo, certo? Então, nós vamos sair um pouquinho do Brasil e falar de outros lugares, né? Então, professor, o que foi isso? O que foi iluminismo no mundo? O que é isso? Certo? Nós estamos aqui, iluminismo aconteceu no século XVIII, então o iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime. Que antigo regime era esse, pessoal? Era o rei, né? Aquela ideia do rei que mandava em todas as pessoas, que o rei era uma pessoa divina, que o rei podia fazer tudo o que quisesse sem ninguém questionar. O iluminismo, ele questionava justamente isso, por que o rei fazia todas essas coisas. Então, esse é o antigo regime, é isso que o iluminismo criticava e pregava a maior liberdade econômica e política. É isso que foi o iluminismo no mundo. Então, qual foi o movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava a maior liberdade econômica e política? Qual foi esse movimento, pessoal? O iluminismo. Qual foi esse movimento, pessoal? O iluminismo, certo? Né? Então, movimento. Movimento. Qual foi o movimento? Qual foi o movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política? Qual foi esse movimento? O iluminismo, certo? Então é isso. O que é o iluminismo? O iluminismo estava cansado do abuso de autoridade do rei e começou a questionar isso, né? E isso influenciou todas a história depois. Influenciou toda a história depois. Então, assim, qual a influência do iluminismo no Brasil? O iluminismo no Brasil influenciou a Inconfidência Mineira, começou a pedir liberdade e independência, não queria mais ser sujeito a Portugal. Né? Então, para ver, o iluminismo aconteceu, aconteceu lá na Europa, lá na França, e aí acabou influenciando aqui no Brasil, né? A Inconfidência Mineira. Então, para você ver a importância do iluminismo. Então, reforçando, qual foi o movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava maior liberdade econômica e política? Qual foi esse movimento? O iluminismo. O iluminismo. Certo, pessoal? Então, vamos lá. Continuando. Né? Continuando. Aí eu vou deixar aqui uma aula disponível para vocês, ó. Né? Uma aula disponível aqui para vocês, certo? Um vídeo disponível, que daqui a pouco a gente dá uma olhadinha. E aqui nós temos algumas imagens. O iluminismo, ele defendia algumas coisas. O que ele defendia? Ele defendia a liberdade, ele defendia a igualdade, ele defendia a fraternidade, que é o amor ao próximo, o amor às outras pessoas, né? A união das pessoas.
Para você ver, tanto tempo depois, né, tantos anos depois, tantos séculos depois, aí vem a Constituição brasileira, lá de 1988, né? Aí a Constituição brasileira vai defender a mesma coisa: liberdade, igualdade e fraternidade. 25 anos de Constituição brasileira. Então, o movimento lá do século XVIII vem influenciar a Constituição brasileira aqui, olha, quase 200 anos depois, né? Para você ver a importância desse movimento. Quer dizer, é só a gente pensar, liberdade é importante? É. Igualdade entre as pessoas é importante? É. Fraternidade, que significa respeito entre as pessoas, é importante? É. Então, esse movimento pregava isso, pessoal. Né? Aí, algumas frases aqui de pessoas, de filósofos iluministas. O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele. Olha o valor que eles dão para a educação, né? Olha o valor da educação, o valor do ensino, o valor do conhecimento, né? Eles valorizavam muito isso. Eles valorizavam muito isso, né? Olha outra mensagem importante aqui. Uma sociedade só é democrática quando ninguém for tão rico que possa comprar alguém e ninguém for tão pobre que tenha de se vender a alguém. Olha só que mensagem, né? Ou seja, você não ser tão poderoso que você possa comprar as outras pessoas. E você também não ser tão necessitado que você tenha que se vender, né? Então, ideias, tá vendo? São ideias que estão presentes até nos dias de hoje, pessoal. Nos dias de hoje. E aqui aí a gente vem, né? A gente tem uma atividade para fazer, né? E nessa atividade, eu pergunto para vocês, né? Eu pergunto para vocês. Olá, alunos, por gentileza, escrevam no caderno qual foi o movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava a maior liberdade econômica e política. A resposta da pergunta está no texto. Então, a resposta da pergunta está no texto. Qual a pergunta? Qual foi o movimento intelectual que surgiu durante o século XVIII na Europa, que defendia o uso da razão contra o antigo regime e pregava a maior liberdade política e econômica? Certo, pessoal? Vamos lá dar uma olhadinha no vídeo, né? Que eu disse para vocês. Vamos lá. Agora, o problema é, se eu quiser me expressar ofendendo alguém, a Constituição me protege. E se eu for de um grupo que foi ofendido por alguém que exerceu a sua liberdade de expressão? Quem tem razão? Vai, responde. A verdade é que nenhum direito é absoluto. Nem o direito à vida. Ele pode ser sobreposto, por exemplo, pelo direito à legítima defesa. Vou explicar melhor. Vou imaginar. Então, é isso aí, pessoal, tá vendo? Aqui eu coloquei, né, um vídeo como sugestão para vocês, né, falando sobre liberdade de expressão, que é uma coisa muito importante. O que é liberdade de expressão, pessoal? É o direito da gente falar aquilo que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente sente. Só que é aquela velha história. O nosso direito acaba onde começa o do outro, né? Nosso direito acaba onde começa do outro. Então, aquele vídeo ele vai falar muito disso. E isso está expresso em lei. A Constituição é a nossa lei. É a nossa lei, a lei do nosso país. Tá bom, pessoal? É isso, né? Até a nossa próxima aula, né? Um abraço a todos.